Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que é louco por futebol, assim como eu, ou para você que é só louco, assim como eu. Porque eu acho que eu estou realmente enlouquecendo por causa do futebol. E antes de eu fazer mais uma das minhas elucubrações malucas, comparando futebol com outros jogos, eu gostaria de agradecer a você que se inscreveu aqui no canal e pedir para você compartilhar o vídeo com todo mundo que gosta de futebol e que gosta de novas ideias. Eu preciso que o canal aumente, que tenha muitos inscritos. Eu fiz aqui no canal uma série de vídeos que no fundo era uma pauladinha nos dirigentes. O Rodrigo até comentou aqui no canal para mim seguir batendo neles, porque eles merecem. O problema é que o canal está começando. Eu estou fechando agora um mês que eu comecei o canal. Já tem bastante inscritos, mas eu preciso muito mais. Talvez se eu chegar a 1 milhão de inscritos, a minha pauladinha atinja um deles. Os vídeos mais recentes eu estou falando sobre os treinadores, sobre os técnicos, a relação que eu fiz no último vídeo com o jogo de xadrez e a que eu vou fazer hoje com um jogo de pôquer. Mais tarde, quando eu terminar essa série de vídeos, talvez faça algum sentido para você em relação aos treinadores. Então, desde já, se inscreve aí, compartilhe o vídeo, me ajude a alcançar mais pessoas. Eu não quero enlouquecer sozinho. Eu não sou louco. Eu não sou louco. Vamos lá então. Eu sei que muitas pessoas não sabem jogar pôquer, assim como muitas pessoas também não sabem jogar xadrez. Isso não é o mais importante. O mais importante é a teoria que eu quero levantar. Eu vou explicar um pouquinho do jogo de pôquer para ficar mais fácil de você entender aonde eu quero chegar. O jogo de pôquer consiste em formar um jogo com 5 cartas. Existem várias maneiras de jogar pôquer. A mais popular do mundo é o Texas Hold'em. Essa maneira está presente nos aplicativos para celular e nos grandes torneios internacionais, que inclusive distribuem muitos prêmios em dinheiro. Como consiste essa maneira de jogar? Você recebe 2 cartas e cada adversário recebe 2 cartas. Os jogadores não sabem as cartas que os outros jogadores têm. Somente você sabe as suas 2 cartas. Aos poucos, o croupier vai virar 5 cartas na mesa. Então você vai ter que descartar 2 das 7 cartas, as 2 da sua mão e as 5 da mesa, para formar o seu jogo. A distribuição de jogos do menor para o maior é a seguinte: um par, 2 pares, uma trinca, uma sequência, não importa o naipe, o flush, todas as cartas do mesmo naipe, o full house, ou seja, uma trinca e um par, uma quadra, 4 cartas iguais, o straight flush, uma sequência do mesmo naipe, e o royal straight flush, uma sequência do mesmo naipe do 10 ao as. Esse é o jogo mais alto no pôquer e é bem difícil de acontecer. Deve acontecer 1 em 10 milhões de partidas. É algo muito raro mesmo. Como funciona o jogo? Uma vez que cada jogador recebeu 2 cartas, eles olham as suas cartas e já podem ter uma ideia se o seu jogo é bom ou ruim e já podem fazer a sua aposta. Logo em seguida, o croupier vai abrir 3 cartas na mesa, o que a gente chama no jogo de pôquer de flop. Você olha essas 3 cartas e já tem uma ideia se o seu jogo melhorou, ficou igual ou piorou. Às vezes é possível, mas é muito raro, de você já saber com essas 3 cartas que você vai ganhar, que é impossível o adversário ganhar. É uma questão de probabilidade. Mas vamos supor que não. Nesse momento, você já pode apostar mais uma vez. Então o croupier abre a 4ª carta, o que é chamado de turn. Então, mais uma vez, você, pela probabilidade e pela estatística, sabe se o seu jogo melhorou ou piorou. Você já tem a certeza que vai ganhar e pode apostar mais uma vez. Talvez todas as suas fichas, talvez você guarde algumas fichas para a última rodada, que é quando o croupier vira a 5ª carta, o river. Nesse momento, você mais uma vez pode apostar ou deixar que o seu adversário aposte primeiro e cobrir a aposta ou aumentar a aposta. O jogo de pôquer é todo baseado em probabilidade e em aposta. Eu vou citar um exemplo agora. Acompanhe. Como eu falei antes, você recebe 2 cartas e o adversário recebe 2 cartas. Você sabe as suas, mas não sabe a dele. Vamos supor que você recebeu um par de ases. Então você já sabe que o seu jogo é o melhor possível para iniciar a partida. O adversário não tem como ter um jogo melhor que o seu. No máximo, ele vai ter um jogo igual.
mas as chances disso acontecer são muito pequenas, pois o baralho só tem 4 ases. Você sair com um par e o adversário com um par também é quase impossível. Nesse momento você faz a sua aposta. Bom, o meu jogo é melhor, eu vou apostar, e você coloca as fichas. O adversário pode cobrir a sua aposta porque ele quer ver as cartas que vão vir. Então o croupier vira 3 cartas, o flop. Você passa a ter um jogo fantástico, um dos melhores. É muito raro acontecer uma quadra de ases. Lembrando que se 2 jogadores tiverem uma quadra, ganha maior. Isso vale para os pares, para as trincas, para as sequências. Sempre ganha o maior. Nesse momento você pode apostar todas as suas fichas, acreditando que vai ganhar. O seu jogo é muito bom. O adversário pode achar que o jogo dele também é bom. Afinal, ele não sabe que você tem um par de ases na mão e ele pode apostar todas as suas fichas também. No momento que os 2 jogadores apostaram todas as fichas, as cartas são abertas e agora vai depender da sorte. Então o croupier vira a 4ª carta. O seu jogo continua muito bom, mas já existe uma possibilidade, ainda que remota, do seu adversário ganhar. Ele teria que ter muita sorte mesmo. Então o croupier vira a 5ª carta. E aquilo que parecia impossível aconteceu. O seu adversário ganhou. Vamos agora para a comparação maluca com o futebol. É como se o seu time fosse muito melhor do que o outro, para iniciar a partida pelo menos. Você sabe que tem 2 peças que podem desequilibrar a partida. Então você tem que apostar na vitória. Você tem que tentar ganhar o jogo na marra, na imposição. É claro, você não sabe o que o adversário tem ali escondido. É o famoso treino fechado. Os times treinam com portões fechados. A gente não sabe o que eles vão apresentar no dia da partida. Qual a escalação, qual o esquema tático, qual a estratégia. Mas ainda assim, dá para acreditar que independente daquilo que está escondido, o seu time ainda é melhor. Afinal de contas, as possibilidades você conhece, você sabe todos os jogadores que aquele time tem e já pode a partir daí levantar as probabilidades, quais são as chances, quais são as formações que ele pode fazer. Então o jogo inicia. Nesse caso que eu citei, se o flop abriu desse jeito, é como se o seu time saísse ganhando de 2-0 com 10 minutos de partida. Você já imagina que vai ganhar, que não tem como perder. O jogo prossegue e apesar do seu time ser melhor e do início ter sido arrasador, às vezes a sorte não ajuda, pois diferente do xadrez, onde o melhor quase sempre vai ganhar do pior, no jogo de cartas, o melhor jogador do mundo ainda assim vai depender da sorte. E no futebol, às vezes a gente presencia uma partida em que o time é muito, mas muito superior que o adversário, e ele pressiona e ele constrói as chances, mas a bola bate na trave, o goleiro faz um milagre atrás do outro, e o outro time, num lance isolado, num escanteio, numa bola parada, faz um gol em que a bola bate em todo mundo e entra. A sorte também está presente no futebol. Logo em seguida, o zagueiro tinha uma bola sozinho que ele podia dominar, mas ele escorrega. O atacante do adversário vem em alta velocidade, rouba a bola e empata a partida ainda no primeiro tempo. Aquela partida que parecia ganha. E os times vão para o intervalo empatados. Ainda assim, o seu time continua com muita chance. Vai ter um tempo inteiro para fazer um gol ou 2. A partida segue e as coisas continuam iguais. A bola não entra. O time constrói as chances, chega na frente do goleiro e a bola não entra. E o outro time, por mais um lance de sorte, faz o terceiro e vira a partida. Isso é raro? É raro. A gente vê poucas vezes um time pior virar a partida sobre um time melhor. Mas acredito que todo mundo já viu isso acontecer e muitas vezes foi devido à sorte. Eu sei que isso não vai ser aplicado no futebol, mas é uma teoria que os técnicos têm que ter às vezes. Se o time é melhor, aposte na vitória. Não tenha medo de apostar. Vá para cima, jogue todas as suas fichas. É muito difícil desse outro time ganhar. Vai depender só da sorte. Para concluir, mais uma vez eu insisto, se inscreva aí no canal, compartilhe o vídeo com todo mundo que gosta do futebol e que quer ver algumas mudanças. O canal tem 1 mês, mas a minha meta é chegar a 1 milhão de inscritos. Nem que isso demore 10 anos, eu vou insistir. Eu quero que as pauladinhas cheguem lá nos dirigentes e nos treinadores.
Preciso da sua ajuda. Me siga também lá nas outras redes sociais para ficar sabendo sempre que eu postar mais uma maluquice dessas. E lembro, eu vou seguir mais alguns vídeos com essas teorias malucas e depois eu começo com a prática, com os exemplos bem claros em partidas de futebol, que provavelmente você assistiu e não percebeu alguns detalhes. Um abraço a todos, do Ró Sincero, o cara que está enlouquecendo por causa do futebol.